Vamos dar início à nossa reunião desta noite. Vamos elevar o pensamento a Deus, ao universo infinito, às estrelas, às galáxias, que o Dr. Belo, na sua infinita sabedoria, sempre dizia: quer ver o retrato de Deus, olha para os céus. Você vai ver essa imensidão sem limites. Esse é o retrato de Deus, que às vezes é difícil a gente identificar. Jesus a gente identifica numa imagem, né, daquele ser que passou pela terra, e Deus às vezes a gente dificilmente consegue identificar com uma imagem específica. E aí você olha para o infinito, você determina quão grandioso e fantástico é esse universo e quão maravilhoso é a perfeição de Deus manifestada nesse universo infinito. Então, eu estava até vendo outro dia, eles estavam falando sobre o universo, né? Quantas estrelas, quantas galáxias, quantos planetas existem nesse universo. E o tamanho da Terra minúsculo, né? Ínfimo, em relação a todo o universo em si. Então a gente deve estar sempre atento a isso, no sentido de perceber que aquilo que nós julgamos um problema, uma situação complicada, uma situação difícil, é muito pequeno em relação ao universo que é Deus, né? E quando a gente coloca Deus diante de tudo ou qualquer coisa, é zero, praticamente zero, porque Deus é o infinito e é o infinito amor, é a infinita luz, é a infinita paz, é a infinita sabedoria. E tudo perto disso é zero, né? Então, quando você matematicamente identifica esse infinito e toda ou qualquer questão que lhe aflige, você colocando esse infinito diante dessa situação que lhe aflige, ele é ínfimo, né? E nós precisamos estar conscientes disso, porque é uma forma inteligente de superar as situações conflitantes que a vida nos concede. E quando você entende, coloquei Deus na minha vida, entreguei a Deus, você jogou para o infinito. E no infinito aquilo se dissolve, né? É como se você jogasse lá no espaço, você está lá numa nave espacial, você vai lá e joga uma pedra lá no universo. Aquilo ali some, desaparece, dissolve nesse infinito. Assim também são os problemas, são as situações conflitantes. Você joga para o infinito. E você jogando para o infinito, aquilo se dissolve, desaparece. De tão ínfimo que ele é. Então, diante de Deus, por isso que o Dr. Belo sempre ensina, entrega a Deus, entrega a Deus. Mas eu entreguei a Deus, mas continuo sofrendo. Então não entregou, né? Porque se você está lá, na órbita lá, infinita lá, e você joga lá qualquer coisa, uma carteira, você nunca mais vai achar aquela carteira. No universo aquilo ali vai ser totalmente diluído daquilo todo que é o infinito. Então o problema é a mesma coisa. Se você entregou a Deus, você diluiu aquilo no infinito. Aquilo ali desaparece, perde a importância, ele se torna ínfimo e aí se dissolve no todo. E isso é importante porque nós temos, às vezes, a ideia de ampliar o problema, as situações, né? Você vê pessoas que falam assim, isso não é nada, e tira de letra e vai para frente. Outros não, problematizam demais a vida, né?
emperram demais a sua vida em situações e acontecimentos que porventura você podia estar caminhando aí, avançando para os outros horizontes e fica emperrado naquela situação, naquele problema, naqueles questionamentos de vidas passadas, né? Coisas mal resolvidas, né? Situações conflitantes e que a gente tem que entregar a Deus. Entregar a Deus é jogar para esse infinito e aquilo vai voltar em forma de amor, em luz e paz e felicidade. Tudo que você entrega a Deus, você dissolveu aquilo no amor. E dissolvendo no amor, é dissolver no infinito. E aquela energia vai voltar para você na forma de amor. E é isso que a gente tem que fazer. A fé, a certeza de Deus, a consciência de Deus, você joga para o infinito, você está fazendo um grande trabalho espiritual. Né? Esses antepassados, essas emoções, esses sentimentos, a gente precisa o que fazer? Entregar a Deus, né? Levá-los para Deus. Né? Você vê aquelas colônias no plano espiritual, o que eles fazem? Eles pegam aquelas pessoas que estão lá doentes, no umbral, e levam para Deus, e levam para a consciência de Deus, levam para o amor de Deus, e saem do sofrimento. Todos nós, muitas vezes, não entendemos a mensagem, né? Tudo tem uma mensagem, e a mensagem é sempre uma superação, um aprendizado. E quando você identifica esse aprendizado como uma forma de crescimento, de evolução, ele é positivo, né? É que nem você vai estudar matemática, mas eu não gosto de matemática, eu acho chato matemática, eu acho... Aí que você cria um problema, né? Porque você, diante de uma coisa, em vez de você se beneficiar com aquilo, né? Você se revolta. Então, tudo que Deus coloca na nossa vida como uma problematização, né, não é para você se revoltar. É para você criar uma estrutura de aprendizado para aprender a lidar com todas as situações da melhor maneira possível. Se você bota um problema qualquer e você chama um irmãozinho atrasado para resolver, ele vai se revoltar, vai querer quebrar, bater, acontecer. Se botar um problema qualquer e chama Jesus para resolver, ele vai jogar amor ali e vai harmonizar, né? Então, o tipo de reação que a gente tem está relacionado ao nosso grau evolutivo de alma. Muito importante nós começarmos a ter consciência do seguinte: é estudar a vida e ver as atitudes das pessoas, né? Diante de determinada situação, a pessoa tem uma atitude X. E aí você estuda aquilo não como uma forma de crítica. É você entender, poxa, essa atitude que a pessoa teve poderia ser melhor se ela tivesse mais espiritualidade. Porque quando você tem espiritualidade, você usa mais a inteligência do que a emoção. E não é só isso. Você identifica que as situações da vida são para que você fique cada vez mais forte e mais preparado. Elas não são para te derrubar, te destruir, te aniquilar, né? Você vê uma pessoa que tem problema psiquiátrico, ela é cismada, né? Ela tem cisma. Todos estão contra ela, a teoria da conspiração, todo mundo não gosta dela, todo mundo faz coisa errada, nada está certo, nada está bom, nada presta. Tudo a pessoa está falando uma coisa, mas quer dizer outra, e na verdade a pessoa não gosta de você,
está querendo te prejudicar. Esse é um paciente psiquiátrico, né? E a gente tem um pouco disso, né? Porque tudo na vida tem o leve, moderado e o grave. Quando a gente tem isso levemente, é uma doença psiquiátrica? Quando não, fala-se numa situação, uma personalidade. A pessoa tem uma personalidade psicótica, ela tem uma personalidade esquizofrênica, ela tem uma personalidade histriônica. Então, assim, você tem uma tendência. Se você não se cuidar, pode acontecer. Você amplia. Então, tudo a gente tem que raciocinar. Será que eu não estou vendo essa coisa de uma forma e eu poderia ver de outra forma? E quando você se espiritualiza, o que você também faz? Você fica mais atento à sua missão, porque você tem que entender que você está na Terra para ajudar, para servir a Deus. E quando você percebe ou você acha que alguém está fazendo alguma coisa para te prejudicar, então você tem que emanar amor, emanar ajuda, ter paciência, ter compreensão. Então você começa a ter uma visão diferenciada das situações. Aí você fala, não, é um obsessor que está contra mim, é um obsessor que está me perseguindo, é um obsessor que está me prejudicando. E aí você terceiriza o problema, né? É muito mais fácil você botar o problema no outro, né? Os outros estão me causando, eu sou infeliz porque os outros estão me prejudicando. E essa terceirização é cômoda. Eu não tenho culpa. Eu quero ser feliz. Eu quero ser uma pessoa maravilhosa. Mas os outros não estão deixando, né? E isso é uma situação das pessoas que precisam ser ajudadas. Por quê? Porque nós estamos dando desculpas para nosso sofrimento. O psicólogo trabalha muito bem isso, né? Ele vai falar, não, você está sofrendo porque você não está sabendo lidar com a situação, não é porque o outro é isso, assado, assim. E o psicólogo trabalha muito isso. O psiquiatra, ele vai ajudar dando alguns remédios, ele não é para ficar conversando muitas coisas assim a fundo. Mas nós, isso eu estou querendo deixar atento, porque nós temos um pouquinho de cada coisa, né? Se a gente for ver os 7 pecados capitais, nós temos um pouquinho de gula, a gente tem um pouquinho de avareza, não quer dar o dinheiro, às vezes tem um pouco de excesso de libido para algumas situações, algumas coisas. Nós temos, às vezes, um pouco de luxúria, ou às vezes é um pouco soberbo, acha que é o tal, não sei o quê. Não que a gente tenha um problema, mas a gente tem uma tendência. Uns mais, outros menos. E que nós temos que estar atentos para ser trabalhado. Não como, não, eu sou uma pessoa soberba, essa é a minha realidade, eu me acho o máximo e que sou tal. Não. Você pode estar vivendo um momento, naquele momento, você está tendo um pequeno surto. O que é um pequeno surto? Você, naquele momento, está se achando tal. Você também pode chegar em algum momento, a pessoa chega e fala assim, eu tenho meu relógio de ouro, eu tenho uma casa tal, eu sou não sei o quê, e você ficar com uma inveja. Poxa, eu queria ter uma casa tal, eu queria ter um relógio de ouro, eu queria não sei. Mas é um momento, não necessariamente você é uma pessoa invejosa. Às vezes você tem inveja, mas é uma inveja que não gera sofrimentos, né? Agora, se é uma inveja, não, vou matar aquele homem para pegar aquele dinheiro porque eu quero aquilo que o homem tem. Aí é uma coisa exacerbada, né? Nós temos dentro de nós todos os sentimentos e emoções. Quando aquilo começa a te prejudicar, na psiquiatria você veja bem isso.
Você tem uma certa depressão, pensamento negativo, mas aquilo começa a te prejudicar o seu dia a dia, você começa a criar problemas, você começa a se dificultar, a deixar de fazer as coisas do dia a dia. Então ele começou a ser uma coisa patológica, né? E aí, isso sim, você começa a ter que tratar, né? Se você consegue exercer todas as suas funções e ter uma certa convivência equilibrada. Agora, na nossa cabeça passa 1000 sentimentos, emoções, pensamentos, mas você consegue controlar. Não é só porque está na sua cabeça que você tem um problema. Mas se você controla aquelas emoções, você está equilibrado, né? É lógico que quanto mais a gente equilibra, até na nossa cabeça, porque eu posso estar o pensamento assim, eu quero enforcar aquela pessoa, né, de agressividade, e eu não enforco, tá ótimo, mas seria muito melhor que eu não tivesse nem o pensamento de querer enforcar aquela pessoa. Então, quando você extrapola o limite do bom convívio, e aí já tem um problema. Por que eu estou colocando isso? Porque isso tudo tem um fator espiritual. O fator espiritual é o que está envolto nisso tudo. E nós temos que estar atento para entregar a Deus. Esse trabalho que o Dr. Beno fala, entrega a Deus. Você está com pensamento negativo, entrega a Deus. Por que vai ficar alimentando esse pensamento negativo, achando que é seu? Aquilo lá pode ser uma coisa passageira e pronto. Agora, se você... Não, eu sou assim. O Dr. Belo adorava os signos, sempre estudou os signos e tal. E existe uma ideia de que o seu signo é teu karma. Por exemplo, eu sou Áries, sou uma pessoa impulsiva, né? Faço as coisas sem pensar, falo as coisas sem pensar. Aquilo tem consequências. E vai gerar karmas. Então, se eu sou Áries, que eu tenho uma espiritualidade, eu vou aumentar o meu freio. Às vezes eu posso ser impulsivo de querer ter uma conclusão precipitada, de ter uma reação precipitada, mas eu me seguro. Você fala assim, o André é tão calmo, não sei o que, por quê? Tem muito impulso, o meu signo faz eu ser impulsivo, mas a minha espiritualidade segura a impulsividade do meu signo. E o Dr. Belo sempre via, e ele gostava que botasse quando a gente verificava a pressão, a data de nascimento, ele olhava lá um mês e falava, a senhora é assim, 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 assado, é assim, assim, assado, não sei o quê. O pessoal fica, caramba, o Dr. Belo sabe tudo. Lógico que ele tinha muita intuição além do signo, não era só, mas era uma coisa que ele utilizava porque ele acreditava. Né? Pode ter gente, eu não acredito em signo. Eu não acho que isso vale. Mas, para muitas pessoas, as pessoas ficavam até impressionadas. Porque ele sabia da influência astral. Você pode falar assim, mas eu não acredito em signo. Mas você não acha que o universo infinito influencia a Terra? Claro que influencia. Né? E essa influência não tem como dissipar. Agora, se é de Áries, ou se é de Júpiter, se é de Saturno, ou se é de Marte, se é de... não sei, pode. Isso foi um estudo que foi feito, né? Mas que o astral influencia a Terra e todos que estão aqui, a gente vê. A própria Lua. Se você plantar na Lua tal, as sementes florescem. Se você cortar o cabelo, eu sei. Aí a questão, assim, tudo isso influencia, né? Todo mundo sabe. Quem é do campo sabe disso, né? Que tem essa influência. Aí você vai dizer, uma Lua, que é um satélitezinho bobo, se você for olhar, um negocinho ali, que pequenininho, que está em volta da Terra. Influencia a Terra, imagina o universo. A influência é absurda, né? Então, eu acredito muito que tem essa influência astral realmente. Pode ser outras, mas o que a gente tem é os signos, né?
Então, o que a gente deve perceber? A gente está atento, né? Como médios, nós temos que estar atentos. Eu posso ter vários sentimentos, emoções ligados ao meu signo, e que se eu não tiver uma espiritualidade equilibrada, eu vou atuar. Né? Deu vontade de falar um negócio, eu vou falar. Deu vontade de dar um soco, eu vou dar um soco. Deu vontade de não sei o que, eu vou fazer. Mas o que nos diferencia de uma pessoa equilibrada, de uma não equilibrada, é o nosso controle das emoções. Dr. Belo tem um CD, né, um disco, né? Chama-se O Controle das Emoções. O controle das emoções não necessariamente eu ficar me freando assim, eu tô doido para enforcar, mas eu não vou enforcar, porque senão eu vou ser castigado, senão eu vou ser para um umbral, não sei o que. Não, não funciona assim. Né? O controle das emoções é você se espiritualizar a ponto de você, aquelas emoções que vêm relacionadas ao teu signo ou não, vem até você e você, com a sua espiritualidade, frequentando, entendendo que os sentimentos, as emoções precisam ser harmonizadas, você se espiritualiza e você, com a ajuda dos seus guias, protetores, mentores, você não vai tendo mais aquelas atitudes intempestivas, né? Porque, na verdade, quando você critica, você está pegando um lodo, um estrume e jogando na pessoa. Ponto. Você pode achar, não, mas aquele estrume é importante para a pessoa ficar mais desperta, mais alerta. A gente dá sempre uma desculpa para criticar, para condenar, para reclamar, para sofrer. A gente tem um monte de desculpa para isso, e aí eu vou aceitar todas elas. Você aceita, se você está satisfeito, ótimo, graças a Deus. Você está te satisfaz você dizer que eu estou sofrendo porque eu não tenho isso, ou porque eu tenho aquilo, ou porque alguém me criticou, ou porque alguém está errado, ou porque alguém está fazendo alguma coisa? Tudo bem. Continue e vou respeitar, porque a gente também tem que saber respeitar. Não, você tem que ser feliz, você tem que ter... Não, você tem que respeitar o grau evolutivo, o estágio que a pessoa está, o nível espiritual que ela tem, né? Poxa, é natural. Se você vê assim, nós temos aqui 15 encarnados aqui no máximo. E quantos não estão assistindo palestras como essa? Então elas vão ter uma atitude relacionada ao dia a dia. Não que elas sejam más, mas às vezes vinculadas a sentimentos e emoções sem ter a visão espiritual da coisa. A visão espiritual, ela é importante porque nós fazemos um link, uma sintonia, né, com esses guias, protetores, mentores, anjos e arcanjos. Eles estão aí, eles estão presentes, eles estão ligados a nós, eles estão sintonizados a nós. Mas à medida que você tem essa consciência, te ajuda mais, né? Tem muitos que têm também, todos esses guias, mentores e tal, mas não tem essa consciência. Quando você tem uma consciência dessa, você se sente muito mais protegido, muito mais fortalecido. Quando você pensa mais no obsessor do que no seu guia, tem alguma coisa errada, né? Porque se você for pensar, poxa, eu tenho aqui meu guia, e eu não paro de falar do meu obsessor, que o obsessor está me perseguindo, que o obsessor está querendo me prejudicar, que o obsessor está querendo me dificultar, que o obsessor está querendo me... E por que você não fala do seu guia, em vez de ficar falando do seu obsessor, né? Ah, meu guia é maravilhoso, meu guia me protege, meu guia me ajuda, eu tenho uma... Não, a gente passa mais tempo falando do obsessor do que do guia. E a gente, às vezes, não fala a palavra obsessor, mas as coisas negativas que a gente fala estão vinculadas aos espíritos sofredores, e aí a gente fala mais deles do que nos espíritos de luz e nesses mentores espirituais aí que a gente tem.
O que a gente tem que entender que a todo momento, a qualquer momento, a gente pode ser abordado por vários espíritos sofredores. E eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo, que é bem interessante, que eu acho que vale a pena contar, porque eu acho que não é por acaso. Eu estava indo para a cidade, eu botei aquele Waze, né, aquele Google Maps, e ele me jogou no meio da favela, assim, num lugar onde tinha uma barricada, inclusive tinha barricada. E eu ando com minha roupa lá do exército, carteira do exército, aí eu falei, eu vou sair daqui. Aí o Waze me jogou de novo para o meio da favela, Cidade de Deus. Aí eu saí, aí voltei de novo, aí entrei na barricada. Aí comecei a entrar na barricada, aí eu vi um carro com pisca-alerta, outro com pisca-alerta, eu falei, vou ligar meu pisca-alerta. Aí eu fui. Aí eu tava falando assim, meu Deus, e agora? Se me pararem aqui, eu tô morto, vou morrer. Eu vou ser fuzilado, né? Porque aqui é um lugar altamente perigoso, ninguém entra aqui. Só tinha um carro ou outro, porque, não sei, era explorador, não sei. E você via aquele pessoal fortemente armado. Noite? De dia. Aí eu falei, meu Deus, o que a gente está fazendo? O que eu estou fazendo aqui? Né? O que você está fazendo? Mas você sabe que foi tão engraçado assim, na verdade, o que acontece? Até eu não me desesperei muito, não. Mas assim, eu vejo que quando você, a qualquer momento, você pode estar diante de situações que fogem ao seu controle. Não é, eu não sei, você é induzido àquilo de alguma forma. E você precisa de muita espiritualidade, porque se você fizer, se você se desespera, você morre. Né? Se eu acelero, eu vou dar uma ré, entendeu? Que é o que acontece com essas pessoas. Elas entram nesses lugares pelo Waze, aí entram em desespero, e aí são alvejadas. Então, assim, eu fiquei com ar de certa tranquilidade, mas ao mesmo tempo desespero, porque eu via que eu não conseguia sair, eu cada vez entrando mais numa situação que eu não tinha controle, eu não tinha nem como sair, eu não tinha como resolver, eu não tinha como correr. Chamar alguém, né? Me ajuda aqui a sair daqui. Não tinha eu tinha que continuar seguindo o Waze, porque eu também não tinha como voltar. E a vida é assim. Você vai se colocar em determinadas situações, só Deus. O que eu ia fazer? Como é que você saiu? Saiu do meu jeito que entrei. Tem uma barricada e saí por outra barricada. Ninguém fez nada. E fui inspirado por Deus. Eu falei, tá todo mundo com seta ligado. Ele passou um de seta ligado, passou outro de seta ligado. Eu vou ligar minha seta. Esse é o caminho. Esse já foi o caminho. Aí eu fiz uma coisa diferente, que eu tinha que ter diminuído o farol. Meu farol tava aquele farol mais alto, não é aquele alto, mas é aquele... O certo era botar uma lanterna. E assim, a gente tem que entender que Deus vai nos botar em muitas situações dessas. Muitas situações dessas. Nas relações familiares, no dia a dia. E se a gente entrar em desespero, a gente vai alarmar. A gente não ouve Deus, né? Pelas minhas experiências, quando eu perdi o controle das emoções, eu não ouvia Deus. Aí, e quando você controla as emoções, você ouve Deus. E aí vai passo a passo. Ele vai te levando. Do mesmo jeito que ele te botou ali também, ele vai te tirar. E você não chama a atenção dos espíritos negativos. Pode saber o que pensa. Se você entrar em desespero, você alarma os espíritos negativos.
É como você entrar num umbral, tá todo mundo dormindo. Você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Agora, se você começa a entrar em desespero, respiração ofegante, e palpitação, e não sei o que, você alarmou. E aí você gerou uma oportunidade para que aquelas vibrações que estão ali venham até você. Então, é muito importante vocês têm que ver, quem não tiver o CD do Dr. Belo, de controle das emoções, todos têm que assistir. Dr. Belo, quando faleceu minha avó, ele botava noite e dia esse CD, controle das emoções, porque realmente é um espetáculo. Porque você é o segredo para você não estar em depressão, para você não infartar, para você não criar um karma maior, para você se harmonizar, para você se ligar aos seus guias protetores. Então, quem é o espírito mais elevado? Aquele que tem o maior controle sobre as emoções. Se alguém me chama de bobo e eu descompenso, eu vou criar um problema para mim, porque eu vou criar uma desarmonia para mim, e vou criar uma desarmonia em relação ao outro, porque eu vou querer agredir, vou querer devolver com uma força maior, né? É muito simples, você está na rua, alguém te fecha, né? O que afeta mais as pessoas é quando você acha que está certo, e às vezes você está certo mesmo, né? Dentro dos parâmetros nossos, e o outro está errado. Se a pessoa está com a razão, ela tende a ir até o último limite. Eu estou com a razão. Só que assim, quando você entende que você está no meio de pessoas, de espíritos que fazem tudo errado e só tem algumas coisas certas, não porque é o grau evolutivo. Nós somos assim, nós mesmos somos assim. Nós temos algumas coisas. Você vai ver o João de Deus, né? Ele fez milhões de coisas erradas, mas ele fez algumas coisas certas. Até o traficante mesmo, o cara vai lá, mata, estupra, faz não sei o quê. Mas ele vai lá, às vezes dá um biscoitinho, uma camisa, dá um bujão de gás. Aí tá brigando o marido com a mulher, ele vai lá, ó, se bater de novo, vai entrar na coça.